voltando ao programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Sou o jornalista Carlos Conce, com Pedro Erlon, síndico profissional. Estamos apresentando o programa especializado na área condominial. Hoje, convidados Marcos Rogério, síndico profissional, e Christian Marcos, que é diretor técnico da Delman, empresarial, construtora aqui de renome em nosso estado de Alagoas e também no estado do Maranhão. Pedro Erlon, organização e garantias da construtora. Vamos debater esse assunto? Vamos lá. Eu queria fazer até uma dúvida minha. Christian, assim que entregue, o condomínio foi entregue, foi feita a festa de implantação, primeiro contato com o síndico, quais os primeiros documentos a serem entregues ao síndico, quais são as primeiras orientações, Vamos supor que eu aqui, Pedro, acabei de assumir um condomínio seu. Quais são os documentos, quais são as primeiras orientações que a Delman fornece ao seu síndico? No ato da entrega, a gente entrega inicialmente o manual do síndico, que é o principal, o manual do síndico. O que tem nesse manual? Aí tem todas as orientações do que o condomínio deve fazer ao longo do tempo, para manutenção do empreendimento e da manutenção também da garantia, Que você só tem garantia se tiver manutenção, Uhum. Então tem aí a gente tem um manual da ADEME que a gente fez o ano passado, um manual, um guia de garantias da ADEME, que tem em torno de 400 páginas, onde tem toda a descrição de tudo que os condomínios devem fazer. Esse documento, ele é disponibilizado no site? A gente tem acesso a esse documento? A gente entrega para o condomínio. No site ainda não colocou não, mas a gente vai entregar. Eu acho que seria um serviço público. É interessante. Um material valiosíssimo. Mas o manual que o Christian está falando da ADEME, ele é mais completo. Mais completo. Ele o manual do síndico já tem no site. Agora o da ADEME é mais completo. Falar. Esse está no site porque eu já vi. E ele é um conjunto de ações das construtoras, dos associados da ADEME. Então ele é muito completo, muito bom. Para os nossos ouvintes, como é que funciona? Entrega-se ao síndico profissional e também tem a eleição do síndico orgânico. Como é que funciona? Aí não. Na reunião de condomínio a gente já leva o síndico profissional como uma orientação da gente. Perfeito. Justamente para não ter aquela situação de você eleger um síndico orgânico e depois ter uma certa dificuldade em andar com o condomínio, pelo que a gente já falou anteriormente. Sim. Aí coloca o síndico profissional e passa toda a documentação do condomínio, documentos legais, bombeiro, prefeitura, projeto aprovado, bombeiro, prefeitura, licenças ambientais, notas fiscais de todos os materiais e equipamentos. É muita responsabilidade de quem está recebendo esse documento. Então, a gente entrega tudo, protocolado, tudo direitinho, numa pasta, tudo organizadozinho, justamente para que o síndico profissional tenha na base dele todas as informações. E o condomínio funcione bem, Os condôminos são beneficiados com isso. Com certeza. Sim. Porque quando tiver um conflito interno de alguma garantia, alguma coisa que precisa ser resolvida pelo condomínio, que seja contatado a gente, mas o condomínio já tem todas as informações e já consegue fazer uma troca de informações melhor. Não é porque está na garantia que o condomínio também não tem que fazer manutenções periódicas, preventivas, Eu acho que se não sai da garantia. Se não sai perde a garantia. Perde a garantia. Acontece muito isso com fachada. Sim, o síndico recebe, esquece ali, não faz uma limpeza, não faz nada, O que nós discutimos, na verdade, até muitas vezes nos nossos grupos de WhatsApp, que você faz parte, Pedro, não, porque eu tenho garantia de 5 anos. É obrigado a construtora a dar a garantia de 5 anos, mesmo sendo fachada. Sim. Não, ela tem que dar a garantia se você está fazendo a manutenção. Então, desde uma lavagem que você tem que fazer anualmente no prédio, faz parte. Não é porque está na garantia que você tem que ser negligente. Rejunte, silicone, sim, tudo isso tem que ser visto. Piscina. Tudo isso tem que ser visto. É aquela velha história do automóvel, O automóvel está na garantia, sim, mas se você fizer as revisões na concessionária. Se você não fizer na concessionária, você perde a revisão da garantia. A construtora dá um norte para você, você tem que seguir aquilo. Você vai passar 5 anos sem lavar o carro, a pintura vai ficar boa? Não vai. Então você tem que fazer. E manutenção, E a própria manutenção você não vai. Quilômetros você tem que ir na concessionária. Marcos Rogério, como é que o síndico profissional tem ajudado os moradores a compreenderem seus direitos, seus deveres em relação a essa garantia estrutural e manutenção? Que tipo de comunicação tem sido feita com eles? Como é que isso tem sido discutido? Como é que é essa relação? Em se tratando de Delman,
né, não é porque o Christian está aqui, não, mas sou suspeito para falar porque eu já fiz implantações com outras construtoras. Então, a Delman entrega para a gente, além do empreendimento completo, muito bem construído, estruturado, dimensionado, como o Christian disse, com todos os manuais, regras, notas, tudo que a gente precisa, existe uma comunicação interna, existem placas de avisos, existem uma comunicação que a gente tem que aprimorar. Nós temos que nos adequar aos moradores, porque a construtora faz a parte dela, mas os moradores estão chegando e exigem novas regras que nós nos adequemos. Tem que se adaptar a isso. Mas a comunicação com eles, assim, além da convenção, que é um documento formal que a gente vai apresentar em cartório para regularizar a vida do prédio, o condomínio tem que ter um regimento interno. Então, o importante na montagem, na preparação desse regimento interno, é fazer com que todos participem. Porque são as regras internas que eles próprios vão estar sujeitos, né, a cumprir e naturalmente, a receber o que fazer. Então, eles têm que participar disso. Porque depois você transcreve isso em placas, em comunicações, em avisos, ou até no próprio diálogo diário que você possa ter com os moradores, fazendo eles entender que aquela regra tem que ser cumprida, porque foram eles que fizeram o regimento. Então, por mais que a gente possa pegar a copia e cola, que é mais ou menos igual, cada empreendimento tem as suas particularidades, as suas áreas de lazer, as suas áreas de convívio diferentes um do outro. Então, esse regimento tem que ser adequado aos moradores e os moradores se adequarem a eles, né? E antes que Pedro fale, Pedro, só um registro aqui, a César o que é de César, né? A Delman entrega até antes do tempo, entrega realmente com qualidade e recebe um administrador, no caso um síndico profissional, realmente que tem qualidade. Então, a César o que é de César é bom registrar, o que é uma verdade. Todo mercado alagoano sabe disso, sem dúvida nenhuma. E o maranhense está sabendo também já. Já conhece, já. Pedro Erlon. Me chamou a atenção, Carlos, da própria construtora contratar um engenheiro especialista para fazer a pré-vistoria, né? Exatamente. Então, isso é uma inovação, já é uma inovação, não é uma prática comum do mercado. Eu acho até que isso corrobora para a melhoria da qualidade da sua entrega. Porque ela vai fazendo apontamentos que, com o tempo, esses apontamentos vão até diminuindo. Porque vai sendo corrigido isso internamente. No mesmo empreendimento, a gente corrige em algumas situações e nos outros já começa a ser normal. Você não pode errar novamente. Exatamente. Né? Errar é do negócio. Aproveitando, Pedro, essa contratação, então, desse engenheiro seria, por exemplo, via CREA? Como é que funciona? Só para ter uma ideia. Não, a gente contrata via normal, contrato normal. Ela vem de Fortaleza até, e ela vem para cá, paga passagem, hospedagem. Ótimo, perfeito. Esse cuidado, né? Quer dizer, um agente externo, né? Agente externo, justamente para tirar esse vínculo excelente. Ter essa divisão entre construtora e condomínio sem se tornar inimigo, né? Ninguém é inimigo, ninguém vai deixar o prédio sozinho. Mas a gente quer justamente colocar que o condomínio ande com as próprias pernas e possa fazer sua gestão isolada. Fortaleza hoje é a maior cidade do Nordeste do Brasil, né? 74 bi. É o PIB, é o maior PIB do Nordeste. O PIB, né? Segundo Salvador, terceiro Recife. E realmente fui recentemente lá, já que é a minha terra. Rapaz, prédios maravilhosos, né? Gigantes e modernos realmente. Sabe dizer, professor, a título de quantidade de condomínios, em qual colocação? Não sei. Eu sei que no Nordeste, no Nordeste eu creio que seja Recife a mais verticalizada. Acho que sim, ainda é Recife. Acho que sim. Fortaleza tem muito horizontalizado, né? E há uma busca nesse sentido. E eu queria também, Carlos, sobre esse cronograma de manutenção, né? Eu queria que você, Christian, relatasse quais são as principais manutenções nesse período de garantia que o síndico tem que estar atento, que ele não pode perder o prazo. Veja, a gente, quando entrega, a gente relata bem que o condomínio tem que atender uma norma de manutenção predial, que é a 5674, tem que atender a lei municipal, que tem uma lei municipal sobre manutenção predial, e aí vem os seus prazos, né? Cada um com seus prazos. Mas fachada, gerador, bombas, né? O que mais? Elevadores, principalmente elevadores que as estações de tratamento, se houverem, né? Se houver também. Isso tudo a gente pede sempre que seja feito um contrato de manutenção. Porque às vezes chama ali o cara da esquina e diz, vamos ajeitar ali. Aí não é habilitado, o barato sai caro. Pode até perder a garantia. Pode, com certeza. Aí perde a garantia porque não utilizou alguém habilitado com registro no CREA, que faça um negócio trabalhado decente, né? E começou com o pé direito, fica diferente, né? Tudo orientado, tudo conforme a administração realmente enérgica e ao mesmo tempo profissional, fica diferente. E hoje atualmente tem uma norma 17170, que é a norma de garantias.
é nova essa norma, e que ela estabelece uma série de parâmetros de garantia. Garantias para empreendimentos residenciais. Residenciais, condomínios, né? Condomínios como um todo. Excelente. Então ela tem uma série de parâmetros que antigamente ninguém sabia de quem era a responsabilidade. Perfeito. Se era da construtora ou se era do condômino, e hoje está bem mais descrito. Então as garantias de 1, 3, 5 anos Qual em relação norma, aos Cristiano? condomínios. Repita aí, por favor. 17170. 1770. E o nosso manual da ADEME que a gente fez, ele também é baseado já nessa nova norma. Sim. E tem estabelecido aí todos os prazos de garantia que o condomínio tem. Logicamente, Muito o condomínio e o condômino, né? Que o condomínio é que mais questiona, né? Perfeito. Mas Por aí já exemplo, está aí, na norma. Solidez e segurança da edificação é de 5 anos pelo código, mas se você for olhar direitinho, você tem que dar manutenção da fachada, limpeza com 1, 2 anos, rejunte, silicone da fachada, estanqueidade, né? Então tudo isso é um processo de manutenção. Perfeito, perfeito. E se for seguido, Se for seguido, não é? tá A tudo garantia certo. continua até 5 anos. É. Se não for seguido, naturalmente quebra-se a questão da garantia. Perfeito. Perfeito. Planejamento financeiro, o Marcos, você que é um gestor aí de altíssimo nível, qual é o importante planejamento financeiro sólido para um condomínio recém-entregue e quais os principais desafios nesse início para a sustentabilidade, né, da gestão do condomínio? A partir da implantação do condomínio, nós temos que fazer esse gerenciamento, digamos assim, com certos detalhes, né? Por mais que o prédio seja novo, então a gente pode pensar que as manutenções obrigatórias que nós temos que fazer constantemente, como bombas e tudo mais, estão um pouco mais longe de você estar fazendo, né? Porque um prédio mais antigo, um pouco mais antigo, você já tem mais urgências do que um prédio novo, mas não menos importantes. Então o planejamento financeiro, se dá para você já jogar esses planejamentos, como disse o próprio Christian, os contratos que nós temos que fazer com os nossos prestadores de serviços, não deixem as manutenções de fora. Então essa previsão é natural. Você fazer gerador de 6 em 6 meses, não é porque foi entregue agora que ele não vai ter que fazer essa manutenção, troca de óleo e tudo mais, tem que fazer. Perfeito. E elevador é a mesma coisa, preventiva sempre. Então os contratos com as empresas é importante para fazerem as preventivas dos elevadores, né? Porque por mais que eles sejam entregues, estão lá novos aparentemente, eles já estão em uso já há um determinado tempo, porque a construtora já está usando ele durante a obra. Bombas, a mesma coisa. Então você tem que estar limpando essas bombas de 3 em 6 meses no máximo, fazendo. Aqui nós temos muito lençol freático, incidência de bomba sapo. Então é importante você prevenir isso antes da chuva. Então é importantíssimo estar ali fazendo a limpeza da área, a manutenção corretiva dessas bombas. Tudo eletrônico que se tem no prédio, vivemos uma área de maresia. Então, por mais que o equipamento seja novo, se ele não for estar bem guardado, limpo, então você está sempre cuidando dos monitores, câmeras, os sistemas de alarme, portões, tudo preventivamente, porque é óbvio que preventivo você acaba economizando no corretivo depois. Não corre-se riscos, né? Então tem esse planejamento financeiro é importante para todas essas manutenções e, naturalmente, para a sustentação do condomínio em si. Gostei da sua frase, Marcos. É novo, mas tem que ir manutenção, né? Isso lembrou um amigo meu do Banco Brasil, isso foi verdade, viu, Pedro Erla? Viu, Christian? Ele, na época, era um Monza, era um carrão, ele comprou um Monza zero e tal, saiu de Campina Grande para Natal, tá? E aí, o carro é novo, né? Não vai dar problema nenhum e tudo, e saiu. Só, meu amigo, que a mulher esqueceu de colocar combustível. Aí tinha só um tanque. O carro é novo, qual foi o problema? Parou por quê, né? Parou por quê? Pois é, meu amor, você esqueceu de botar combustível. Aí realmente tem que pensar nisso, desse jeito, né, Cristian? Igual o gerador. O gerador está lá, mas se não tiver abastecido, quando faltar energia que precisar do gerador, ele não vai funcionar. Nem é só abastecido, é o próprio uso dele, né? Sim. Porque o gerador ele tem que ser ligado semanalmente, no mínimo. Ainda diz, vamos dar o esquente, né? O pessoal usa o termo aqui, vamos dar o esquente de 15, 20 minutos. É pouco. Para uma máquina, para um motor de um caminhão a diesel, naquele porte, ele teria que ser ligado todos os dias, certo? Porque ele precisa funcionar. Então, dar um esquente uma vez por semana é pouco. Eu acho pouco, entendeu? Entendi. Então, as máquinas mais modernas, os geradores mais modernos, eles têm automatização. Então, você consegue programar para que ele faça esse ligar e desligar sozinho, inclusive. Não precisa nem ter uma pessoa para ir lá fazer esse serviço. Exatamente. Então, porque realmente a gente só sabe da necessidade dele, ou na maioria das vezes, as pessoas lembram que tem gerador quando falta energia. Aí o gerador não entra, aí arriou uma bateria, o gerador está com problema, entupiu uma bomba, alguma coisa nesse sentido, aí você
Aí vai dizer o quê? A culpa é da construtora. Exatamente. Aí cai em cima da gente. Gerador não vai, né? Ou do síndico. Aí vai falar, completar agora. E do síndico. Ou do síndico. E do síndico. Do síndico. Então, Ou da administradora. não, Nunca é do condomínio. mas primeiro vai passar pelo síndico. Vai passar pelo síndico. Primeiro a tomar a chicotada é o síndico. Aí depois ele vai delegar. Ah, não, é a construtora. É igual falta d'água, né? Falta d'água. Falta d'água não é a BRK, é o síndico. É o síndico. Mas eu queria falar aqui com o Marcos, planilha orçamentária, né? A gente está falando do financeiro, né? Você já costuma receber essa planilha ou você costuma elaborar a planilha, né? Depois disso, né, a gente sabe que o condomínio em implantação tem inadimplência. É fatal, não tem como não fugir disso. E eu queria que você falasse das garantidoras de crédito. Então, duas perguntas aí. Uma seria a planilha orçamentária, se é o Marcos que faz essa planilha, ou você edita essa planilha, você com a sua experiência, e falar das garantidoras em relação à inadimplência. E também fica aberto, Christian, né? Se a construtora pode contribuir de alguma forma com essa manutenção inicial do condomínio em relação à questão de valores também, financeiramente, para ficar aberto para os dois. O planejamento orçamentário se faz necessário para todos os condomínios, principalmente nos primeiros meses do ano, né? Então, você fazer a composição de todos os custos do condomínio, ele tem que ser feito todo início de ano. Porque o dissídio de salário dos funcionários sai aos inícios do ano. Independente de você ter administradora, de você estar com a gestão própria, o salário é reajustado. Então você tem que rever as suas planilhas orçamentárias. Aquela história de que, não, meu condomínio está sobrando um dinheiro aqui todo ano, não sei o que, não vamos aumentar a taxa de condomínio esse ano porque está sobrando. Gente, no meio do ano você já vai estar descobrindo os pés, cobrindo a cabeça e descobrindo os pés. Então tem que se fazer a adequação, a reajuste, você tem que jogar. Todas as concessionárias aumentam todo ano, quando não aumentam mais de uma vez. Então, tudo isso. O gás. Todas, a gás, água e energia, todos os anos tem reajuste. O salário dos funcionários tem reajuste. O que não tem reajuste hoje? O que nós não estamos vendo tudo? Também. Então, tudo vai ter reajuste. Então, você não repassar isso, você está abrindo um rombo no seu condomínio. Por mais pequenininho que ele possa parecer, ele vai afetar você lá na frente no seu planejamento. Porque tem síndico que tem orgulho de dizer, há 3 anos que eu não reajusto a taxa. Está criando uma grande bomba. Ele está criando um rombo gigante, que ele começa a cavar com uma colherinha, quando ele vai ver, a reta escavadeira já está embaixo dele ali. Aí depois vem o quê? Pejorativamente, vamos dizer que o síndico roubou. Porque o condomínio estava tudo bem, agora não está mais. Não mas tem mais há 3 sobra. Anos que não. Não tem mais sobra. A velha taxa extra, né? A taxa extra que vem depois. Né? Mas aí a taxa extra, sempre que ela vem para tapar furo. Exatamente. Né? E você poderia ter evitado esse furo com um planejamento ordenado, bem feito, bem executado. Em se tratando, quando eu faço os nossos planejamentos, normalmente eu estou alicerçado a uma administradora. Embora administrador que eu sou também, eu não sou dono de administradora. Então eu tenho por trás sempre uma administradora que nos dá esse suporte. Sim. Então hoje um grande parceiro de negócios que eu tenho, que inclusive é parceiro também em algumas gestões da Delman, Integrar, eu sento com eles dias antes para fazer o planejamento orçamentário. Então, vamos jogar toda a previsão orçamentária baseada em números reais, óbvio que você trabalha o ano anterior, projetando esses reajustes para o ano seguinte, e a análise feita em cima disso. Sempre procurando dar uma sobra. Sempre procurando dar uma sobra. Por quê? Condomínio aí, as taxas, volto a repetir, hoje a gente tem um valor, daqui a pouco esse valor muda. E a gente trabalha com consumo, né? Então, seja ele de energia, de gás, de água, né? Que são as taxas nossas fixas, embora flutuantes. Um vazamento de água que se acha num condomínio, seja ele numa unidade, seja numa própria estrutura do prédio, a sua conta d'água já vai, lá para as nuvens. Até que você repare, até que você encontre esse problema, que você resolva esse problema, a conta chega para você pagar e você tem que pagar. Depois você vai brigar, se é um caso de você brigar com alguém, né? Que seriam as concessionárias, mas o problema já foi detectado, já está lá, você tem que resolver isso. E é dinheiro, tudo é dinheiro que sai do condomínio, para não entrar naquele vício, né? A culpa é do síndico. Faltou água, a culpa dele, se tem vazamento, a culpa também é dele, porque ele, né? Então, a gente tenta ao máximo evitar isso. Christian, na formação do primeiro Conselho Fiscal e Administrativo, né, a gente sabe que vai ter um síndico profissional, mas como é que a construtora entra nesse processo, já que a construtora está entregando ali o empreendimento? Na hora da eleição, da formação da comissão, a gente apresenta o síndico profissional e solicita lá de quem está presente quem se habilita a participar dos conselhos, né? Conselho e ser subsíndico. Então a gente elege ali um subsíndico e um conselho ali
que geralmente quem vai na reunião do condomínio, geralmente, estou dizendo sempre, é quem quer participar realmente, né? Às vezes muita gente não participa, né? Você tem condomínios aí de 200, quem participa é 30, é 20, 40. Então quem vai, aí geralmente se habilita a ser subsíndico e comissão. E a gente faz essa formação e ao longo do tempo vai tendo essas reuniões entre eles. Sim. A gente fica um pouco de fora, justamente para que o condomínio ande, mas sempre dando apoio para não interferir em nada. Né? Só na hora da necessidade de alguma dúvida, alguma conversa, é que a gente vai realmente contribuir. A questão de valores, quando a gente tem apartamento à venda, a gente logicamente vai pagar o condomínio. Quando não tem, é logicamente as garantias. Né? Perfeito. Que um ano, na teoria, tem tudo certo de garantia, se houver manutenção. E depois vai as garantias de cada produto. Né? E equipamento e serviço tem garantias diferentes. Perfeito. O perfil do subsíndico, normalmente, que é um subsíndico orgânico, né? Sim. Qual é o perfil, normalmente, que tem aparecido no caso, Marcos? E como é que você tem lidado com isso? Já que você é o síndico, né? Sim. E você tem um subsíndico. Então, tem uma relação aí que é muito importante. A lei obriga, inclusive, que ele seja orgânico, né? Que ele seja um proprietário. Sim. O síndico ele pode ser um profissional ou não, residente ou não do condomínio. O subsíndico ele tem que ser um orgânico. Ele tem que ser um proprietário, né? E se tratando de alguns empreendimentos, não necessariamente morador, mas proprietário. Sim, proprietário. Como disse o Christian, quando se abre esse precedente para uma assembleia, para que as pessoas sejam voluntárias, né, se candidatem para isso, na implantação nós não temos perfis dessas pessoas, nós não temos conhecimento de quem são essas pessoas. Certo. Então fica difícil você montar, como normalmente se faz, chapa, você organizar equipes ou um grupo de trabalho que você consiga ter um entendimento, ser coeso com as suas razões. Mas, graças a Deus, eu não tenho problema com os subs que aparecem. Então, em se tratando do último empreendimento da gente, que a gente vem trabalhando, o seu Walter é uma pessoa muito ativa, de fácil entendimento, com muita compreensão, é um empreendedor, é um investidor no condomínio. Então, é uma pessoa mais fácil de lidar, porque ele quer que funcione. Então, é uma pessoa proativa que, nesse caso, facilita muito o diálogo. Né? Então, fica fácil. Legal, perfeito. Muito bom. Pedro Erlon. Mas eu queria que Marcos me respondesse. Né? E na inadimplência dos condomínios. Eu sinto que fugiu aqui. O condomínio gerou inadimplência, principalmente no começo. Tem condomínios que até 40%, 50%, né, quando estão em fase de implantação. Você acha, na sua opinião, Marcos, sua opinião profissional, as garantidoras são a solução? Ou tem jeito do síndico fazendo aquela cobrança tradicional, junto com o jurídico, fazendo uma força-tarefa? Tem como reverter a situação ou já diretamente a contratação de uma garantidora? Em se tratando de condomínios como um perfil de locação, que são normalmente investidores, né, que estão ali, a gente trabalha com uma percepção muito pequena do inadimplente. Esse inadimplente inicial de 30%, 40% normalmente se dá àqueles que compraram e que normalmente às vezes tem já um imóvel, vai ter que vender para mudar, ou vai preparar o seu apartamento com reforma para vender e tudo mais. Então ele deixa realmente de participar da vida desse novo condomínio, sabendo que ele vai ser obrigado a fazer isso. Agora, um investidor, quando ele compra esse bem, quando ele compra esse patrimônio, logo ele quer botar esse patrimônio para girar, já que é um investidor, já que aquilo ali vai ser renda para ele. Então, dificilmente ele não vai participar mais ativamente desse processo de pagar a sua taxa de condomínio. Então, a nossa inadimplência no último empreendimento, o Estúdio Designer 3, que a Delmã entregou ano passado, que eu sou síndico, nós estamos aí com 15% de inadimplência. Então, uma inadimplência fácil. Então, a garantidora, eu vejo ela com bons olhos, certo? Mas mais para quem está com dificuldade. Para quem tem realmente esse índice acima dos 20%, já se torna preocupante. Não é um remédio para toda dor, né? Não é um remédio que tem para qualquer condomínio. Não é mesmo. Estamos já chegando ao final do programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. E aí eu quero agradecer naturalmente aos nossos convidados de hoje. Marcos Rogério, 15 segundos para o seu boa tarde e sua despedida. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez, né? Condomínio em Foco, Pedro Erlon, professor Carlos Conce, Christian, Delmã, é um prazer estar com vocês e estamos sempre à disposição na medida do possível, né? Desculpa, às vezes a correria da gente que a gente tem, mas é um prazer estar aqui. Eu acho que o Condomínio em Foco tem muito a ajudar, muito a crescer
para a necessidade dos condomínios que nós temos aqui na nossa cidade. Positivo. Por gentileza, Christian Marcos, suas considerações finais. Agradecer novamente o convite aqui, e é muito bom sempre conversar sobre esse tipo de assunto de condomínio, que a gente vive isso dia a dia, né? A gente vê os problemas, vê os pontos que a gente tem melhorado e que precisa melhorar, e essa discussão é saudável para a gente divulgar isso. E eu bato sempre na questão de manutenção. Então, o que vocês quiserem, precisarem, a gente está aqui à disposição para conversar sobre isso, que é importante demais. Meu companheiro de bancada, Pedro Erlon, síndico profissional. Queria aqui declarar alegria, né, aos ouvintes, de ter um momento aqui o Marcos Coelho ao meu lado, ao Christian, e dizer que a proposta do Condomínio em Foco é diferente. A gente aqui está para produzir conteúdo, não polêmica, né? A gente quer produzir isso, né? Um debate de alto nível, né? O que foi produzido hoje foi um debate de alto nível. A construtora e o condomínio não precisam ser rivais, têm que ser aliados para uma gestão eficiente. Eu acho que foi isso que a gente produziu hoje. Perfeito, utilidade pública que nós queremos realmente produzir, e com certeza estamos produzindo, né, Pedro? E assim, nessa terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, encerramos mais um episódio do programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Acompanhe toda terça-feira, das 3 às 4 da tarde, o nosso programa. E a frase para concluir hoje é a seguinte: há duas fontes de alegria plena, o dever cumprido e o bem realizado. Do sábio oriental Confúcio. Ótima tarde para você e até a próxima semana.